Olá, seja bem-vindo ao canal do programa Juri. Eu sou Jaqueline Saquet e vou falar de um tema fundamental hoje, as complicações do envenenamento ofídico. Muitas vezes circulam informações equivocadas que podem gerar dúvidas e confusão. Nós estamos aqui para poder esclarecer com informação clara, com ciência e com segurança. Após o envenenamento ofídico, alguns sinais e sintomas são clássicos, são sinais inflamatórios. E neste caso, pode ter alguma complicação maior, gerando a necessidade de avaliação por um especialista ou até mesmo alguns procedimentos invasivos. Isso pode levar a complicações locais ou sistêmicas desses acidentes. Uma das complicações mais frequentes é a infecção secundária e que ela acontece quando a serpente, junto com o veneno, inocula também bactérias que podem estar presentes na cavidade oral ou até mesmo na presa da serpente. Essa infecção ela vai gerar sinais e sintomas bem característicos, como uma vermelhidão ao redor da picada, uma dor meio insuportável e o paciente vai reclamar bastante e que vai precisar de uma atenção especial, pois pode ter rubor, que é uma área bem aumentada de vermelhidão, e também pode gerar celulite ou abscesso. A celulite é bem concentrada no local da picada e o abscesso ele começa a formar uma bolsa de pus embaixo dessa região avermelhada e vai necessitar de procedimentos para liberar essa área com uma drenagem. E por isso precisa de um local específico com um profissional médico para realizar essa atividade. Outra complicação menos frequente, mas muito importante, é a chamada síndrome compartimental, que ocorre no membro onde foi o envenenamento. Esta síndrome tem sinais e sintomas também bem específicos. Acontece pelo aumento do edema no local da picada, fazendo com que haja uma compressão da musculatura e que interfere na circulação sanguínea no membro afetado. Essa interferência pode gerar cianose, dor intensa desse paciente, mudança de temperatura no local e, caso confirmado que aconteça essa complicação no paciente, vai necessitar de um procedimento cirúrgico de emergência. E por isso ele precisa ser levado para um hospital onde tenha centro cirúrgico e o procedimento a se fazer nestes casos é a fasciotomia, que é um corte na musculatura para descomprimir o membro e fazer com que a circulação sanguínea volte a acontecer de forma normalmente. Caso demore para essa decisão ser tomada e esses procedimentos acontecerem, o paciente pode ter problemas maiores, como, por exemplo, necessitar da amputação do braço ou da perna. Agora, pensando nas complicações sistêmicas, o que nós temos de comum nos envenenamentos botrópicos com jararaca são os distúrbios de coagulação. Esses distúrbios, eles normalmente acontecem em pequena escala, mas em situações complexas pode ocorrer em escala maior. Essa escala, vamos dizer assim, ocorre quando o paciente tem uma hemorragia maciça e que interfere na circulação geral do corpo humano. Por exemplo, uma hemorragia cerebral, onde o paciente pode necessitar de uma UTI e de uma avaliação de neurologista, ou uma hemorragia abdominal, ou uma outra hemorragia maciça em outros lugares do corpo e que necessitam uma atenção especializada. E por isso o paciente deve ser removido o mais rápido possível para estar bem assistido. Mais uma complicação sistêmica é a insuficiência renal aguda. Essa é uma complicação que ocorre mais ou menos por volta de 10% dos pacientes do envenenamento botrópico com a jararaca. E o que nós temos que observar com isso?
Por exemplo, um paciente onde o volume de urina começa a diminuir. Então, essa avaliação do controle hídrico eu consigo fazer no paciente em qualquer ambiente de saúde que eu esteja. Então, eu preciso verificar nesse paciente também um edema no corpo inteiro, uma concentração de volume no corpo inteiro, que pode levar o paciente à chamada anasarca. Quando esse paciente entra nessa insuficiência renal aguda, que tem vários níveis e chega no nível máximo, ele vai precisar de uma avaliação do nefrologista e possivelmente de fazer sessões de hemodiálise. Somente nos grandes centros existe essa possibilidade desse tipo de procedimento e por isso, em situações que o volume urinário diminui, o paciente começa a ter esse edema pelo corpo inteiro, mostrando que os rins estão falhando, é preciso transferir esse paciente para um serviço especializado e, com isso, assistir à questão renal desse paciente, fazer com que ele tenha uma assistência adequada. Em todas essas situações, sejam locais ou sejam sistêmicas, o profissional de saúde precisa ficar atento, pois isso pode custar a vida do paciente se não tomarmos a decisão de transferência ou de uma assistência especializada de forma precoce. Então, todos esses sinais e sintomas são sinais de alerta e precisam ser avaliados no paciente pelo menos até 72 horas após o envenenamento. Então, fiquem atentos. Se este conteúdo foi útil, curta, compartilhe e acompanhe o canal do programa A Juri. E até logo!